A regulamentação do trabalho das creches foi uma necessidade que veio à tona depois de um episódio que sensibilizou pais e educadores na cidade. A vereadora Chiara Ranieri é presidente da Comissão de Educação e Assistência Social aqui na Câmara de Bauru e está conduzindo um debate amplo sobre essas necessidades. E a nossa convidada hoje aqui no programa Fala Câmara Entrevista, em formato diferenciado, utilizando aqui nossas duas estruturas de estúdio na Câmara Municipal da TV e Rádio Câmara simultaneamente. Vereadora, obrigada por ter aceito o convite para conversar sobre esse assunto conosco. Imagina, eu é que agradeço o convite, Lidiane. Então, estamos aqui na Câmara à disposição, viu? Chiara, esse trabalho das chamadas mães crecheiras, as mulheres mães que cuidam demais de uma criança enquanto suas famílias, trabalham, enfim, estão ocupadas com outras atividades econômicas, esse trabalho acabou se tornando muito mais recorrente agora com a pandemia? Sim, muito mais, né? E o que causou, assim, maior preocupação é que não é que a gente teve um grande aumento de pessoas fazendo esse trabalho de mães crecheiras, que teve também, mas o número de crianças atendidas pelas mães crecheiras. Então, nós temos, por exemplo, relatos de que há pessoas com 30 crianças, 16, 13. Então, eu acho que isso é algo que chamou um pouco a atenção. Durante toda a pandemia, nós vimos essa situação sendo relatada, nós vimos denúncias sendo feitas, porque existe uma grande confusão a respeito desse tipo de serviço. Veja bem, nós temos essas chamadas mães crecheiras, que são uma espécie de babás que atendem em sua própria casa, né? E quando a gente fala de alguém que está fazendo um trabalho em sua própria casa, a gente fala de uma fiscalização completamente impossível de ser feita. Porque, por exemplo, o setor de fiscalização que nós temos no município, que é feito pela Secretaria de Planejamento, ele fiscaliza a empresa. Ele não vai na casa de uma pessoa, ele não entra na casa de uma pessoa, né, para ver quem que está lá dentro, né? Talvez a gente pudesse, por exemplo, ter mais acesso, né, pela Secretaria do Bem-Estar Social, né, pelos CRAS, CREA, enfim, Conselho Tutelar, né, que tem já essa autonomia um pouco maior de fazer a visita à residência, mas que não é o foco da fiscalização também desses segmentos, né? E aí nós temos também uma certa confusão, porque nós temos as chamadas creches clandestinas, que são espaços que não atendem à regulamentação da Secretaria Municipal de Educação. Não fazem a solicitação para serem reconhecidas como creches, né? E aí, nessa seara, a gente tem a Secretaria de Planejamento que pode fazer uma fiscalização, né? E inclusive a de saúde com a vigilância sanitária, né? Para fazer uma lacração. Mas você não vai lacrar uma casa. Se é um espaço que está destinado a acolher crianças, né? Que a gente pode chamar, por exemplo, de uma creche clandestina, uma instituição irregular, a gente até conseguiria, só que muitas vezes também esses espaços não podem ser reconhecidos como creches, porque não tem nada de pedagógico, né? A gente iria, por exemplo, para uma seara de espaço de recreação, né? E aí o espaço de recreação não é regrado pela educação, né? A gente iria para um lado um pouquinho diferente, talvez para assistência social, que também não é o foco da assistência social. Aí a gente iria para uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Ou a Secretaria de Planejamento, que também não tem uma definição muito clara de como esses espaços poderiam estar funcionando, já que também não atendem ao objetivo da recreação. Só da recreação. E aí a gente vê inúmeras situações acontecendo, né? Diferentes também. Por exemplo, durante a pandemia, com as atividades escolares sendo feitas remotamente e com as famílias voltando ao trabalho, né? E aí a gente fala
principalmente desde agosto do ano passado, quando muitas famílias saíram do trabalho remoto, né, e voltaram para o trabalho presencial e as escolas não. O que nós percebemos? Que muitas famílias recorreram a pessoas, às vezes até professores, que pudessem, no horário da aula remota, né, estarem acompanhando seus filhos. E aí nós vimos também professores se organizando para receber essas crianças, né? Alguns professores iam até a residência, né? E aí cuidavam de uma criança ou de um grupo de crianças na atividade remota, ou também tinham um espaço específico para estar recebendo essas crianças e estarem acompanhando essas crianças na atividade remota, que também não é uma atividade regrada, né? Então são assim, situações diversas, tá? Que recaíram fortemente nesse momento em função de pandemia, mas que também trazem essa questão das mães crecheiras, que não é atual, né? Ela é atual também, mas ela é antiga. As mães crecheiras, que não é algo que acontece só aqui em Bauru, mas também acontece no país todo, são aquelas pessoas que são, na maioria das vezes, né, pessoas reconhecidamente nos seus bairros como pessoas que são muito amorosas, né, que gostam muito de crianças, que são dedicadas, né, que fazem um cuidado todo especial, principalmente substituindo, né, a função materna mesmo, de mãe, enquanto essas mulheres estão trabalhando. Então, veja, a gente tem escolas que terminam o turno às 5 horas da tarde, né? O horário comercial nosso não vai até às 5 horas da tarde, né? Ele vai até às 6. Se as mulheres não têm condição de saírem 4h30 do trabalho para irem buscar os seus filhos às 5 na escola, ou até antes, né? Quem vai buscar essas crianças na escola? A gente tem hoje um arranjo de sociedade que os pais trabalham, né? Pai e mãe. Nós temos um arranjo de sociedade que os avós trabalham. Então, quem cuida dessas crianças até que as famílias possam receber essas crianças, já que não é compatível o horário, né, comercial com o horário escolar. Então, essas mães crecheiras sempre fizeram esse trabalho, né, principalmente esse trabalho, de ir buscar na escola. Então, por exemplo, é uma senhora do bairro que mora perto da escola, que pega lá na escola, leva para sua residência, dá alguma coisinha para comer enquanto a mãe não vem, às vezes até dá um banho, né? Dependendo de como se dá essa contratação de serviço, né? Mas sempre são pessoas em que as famílias confiam muito. E confiar muito quer dizer que as pessoas entendem que as crianças estão em segurança. Só que nós precisamos entender, e os pais principalmente, de que é impossível uma pessoa, né, como aconteceu aí essa tragédia, sozinha ou com uma adolescente, sua filha em casa, dar conta de um grande volume de crianças, de faixas etárias diferentes, né, de usar um veículo próprio para ir buscar uma criança na escola e trazer da escola, né? Levar à escola, e leva um, o outro não leva, né? E aí a gente viu essa tragédia acontecendo, de uma criança ser esquecida realmente dentro do veículo próprio, né? Mas é algo assim que mexeu com todos nós. Eu acho que é importante que a gente desenvolva um regramento muito específico para esse tipo de serviço, né? A gente vê assim as pessoas confundindo um pouco com creche clandestina. Não se classifica como creche clandestina, né? São as mães crecheiras, né? São os espaços de recreação, né? É essa atividade
pedagógica, né, de algum professor que auxiliou agora nesse período de aulas remotas, que não são regrados, né, de maneira nenhuma, não se enquadra em nenhuma atividade, nem de microempreendedor individual, né, nem de missão de inscrição municipal pela prefeitura. Não há nada, né, que a gente possa classificar, e se a gente não pode classificar, a gente não pode regrar e dizer como será fiscalizado. Então, o nosso papel agora nesse momento é reunir todos os atores que podem colaborar na construção de um projeto assim, e isso nós começamos ontem. Nós fizemos uma reunião muito importante da Comissão de Educação e Assistência Social aqui da casa, né, reunindo já um grande número de atores que são envolvidos com essa problemática, quer dizer, que podem colaborar na construção desse regramento. E nós vamos, a partir de agora, começar a escrever, tá? Uma proposta, né, um projeto de lei que possa ser discutido com a sociedade, né, e a gente venha a ter algo que garanta principalmente a segurança das crianças, né, que seja algo legal, que realmente possa ser exercido e principalmente possa ser reconhecido aqui na cidade de Bauru. Quando a gente fala da necessidade de regulamentação desse tipo de atividade, né, do trabalho dessas mães crecheiras, e a gente vai fazer uma pesquisa rápida com relação à legislação existente, e não só em Bauru, como você fala, né, vereadora, mas em todo o país, em muitas cidades, e situação que se agravou, se ampliou muito nessa pandemia, a gente vê que existe regulação, por exemplo, para o trabalho de babás, né, que são as pessoas que cuidam de uma criança. Existe uma certa regulação para o trabalho de monitores recreativos, né, que são pessoas ligadas aí à questão de festas, bufês infantis, cuidadores quando falamos de idosos, né, as pessoas que fazem os cuidados dos idosos, é algo que é regulamentado, existe curso de formação para isso, e aí a gente não tem nem essa oferta de formação profissional para essas pessoas, sequer legislação nessa área. Quando você pensa e discute, né, junto com secretarias municipais, né, como você comentou, conselhos, SEBRAE, enfim, quando se discute a necessidade de regulação desse tipo de atendimento, de atividade, quais são os aspectos que devem ser levados em consideração, além da importância da fiscalização, né, como você comentou, e também eu sei que na reunião vocês destacaram a necessidade da formação de um cadastro, de um mapeamento das famílias, né, do perfil desse profissional que pode ser autorizado a trabalhar como cuidador de crianças. Enfim, quais aspectos aí, de uma forma geral, devem ser levados em conta, Kiara, quando da elaboração desse projeto? Eu acho assim, nós imaginamos o seguinte, né? Primeiro de tudo, a gente precisa conceituar cada um desses serviços. Porque se a gente não conceituar, fica tudo mais ou menos na mesma atividade. E não é a mesma atividade, né? Então, a gente precisa primeiro conceituar o que cada uma dessas atividades possa desenvolver com as crianças. Fazendo isso, o que a gente percebe? Primeiro, né, essa questão de babá, recreador, professor, né, a mãe crecheira, né, a própria creche clandestina. A creche clandestina, é bom que a gente reforçar isso, que a creche clandestina é uma creche mesmo, que não é, na verdade, autorizada a funcionar pela Secretaria de Educação. Então, existe isso em Bauru, né? Existe, inclusive, que foram lacradas agora na pandemia, que foram fiscalizadas, que foram denunciadas. Mas as outras atividades, o que a gente entende? São atividades que não deixarão de acontecer, né? Então, o que a gente pensa é que há uma sociedade que se organizou para atender a sua necessidade, né? E uma necessidade que é uma necessidade que é gerada
inclusive pelo momento que nós vivemos, da independência, da autonomia econômica das próprias mulheres, que antes tinham todo o tempo, né, para ir em horários diferentes à escola, e hoje não tem mais. Então, o que a gente percebe é que, conceituando, a gente já começa uma construção. Quem pode regrar essa atividade com mais, vamos dizer assim, know-how? Nós vamos dizer, a partir desse mapeamento, quem fará isso a gente já começa hoje, né? E aí nós vamos colaborando com as informações. O que é importante dizer? Quando a gente fala de atividades com crianças de 0 a 5 anos, nós estamos falando de um tipo de serviço que é classificado como uma atividade de alto risco, o que hoje não se enquadra na revisão da MEI. A MEI, a Lei do Microempreendedor Individual, ela só pode ser feita por pessoas que pratiquem atividades de baixo risco, né? E você tem um profissional MEI que pode ter mais uma pessoa contratada. Se a gente for pensar numa reclassificação, uma possibilidade do município regrar essa atividade, por exemplo, como um MEI, que o MEI, do nosso ponto de vista aqui, do nosso entendimento, é uma legislação extremamente importante, né? Dá segurança jurídica para quem contrata, também para quem exerce, né? Dá direitos, dá garantias para o profissional, né? E a gente consegue regular bem. Se a gente for pensar numa reclassificação do MEI para o cuidador de criança, que não existe, né? Nós não temos o cuidador de criança, nós temos o cuidador de idoso. Nós poderíamos sim, como tem cursos, por exemplo, pela Secretaria Municipal do Bem-Estar Social para o cuidador de idoso, nós poderíamos ter também para o cuidador de criança, né? É uma possibilidade, né? É um estudo, mas a gente esbarra nessa questão que a vigilância sanitária colocou muito bem, né? Criança de 0 a 5 é a atividade de alto risco. E aí o MEI, como libera alvará, né? Libera algumas questões que também são ligadas à fiscalização, talvez a gente tenha dificuldade em fazer um regramento e uma fiscalização dessa atividade. Mas não está descartada a possibilidade da gente trabalhar com algo muito semelhante como da atividade do MEI. Nós chamamos um consultor, inclusive, de finanças do SEBRAE para nos auxiliar. Secretaria de Finanças e Administração nós chamamos também, né? Porque existe toda uma questão de regulação da atividade pela própria inscrição municipal. Então, não tem como a gente não colocar todo mundo numa mesa e dizer como é que isso se encaixa e se enquadra, porque aparentemente uma atividade pode se encaixar e quando você olha por um outro ângulo não é possível, né? E aí, olha só que interessante, na discussão de ontem, o que ficou muito forte para todos nós é que só existe essa necessidade porque nós não temos escola. A instituição mais segura para as crianças, sem dúvida alguma, é a escola. Nós não temos, para crianças de 0 a 3, creches suficientes, né? A educação ela passa a ser obrigatória a partir dos 4 anos de idade. Então, aos 4 anos de idade, os pais têm a obrigação de matricular seus filhos nas escolas e o município tem a obrigação de ter vaga disponível. Tá? Isso daí não tem discussão. Mais de 0 a 3, nós temos uma faixa etária muito vulnerável, muito dependente e um tipo de ensino muito caro. Por quê? Porque a gente está falando de quantidade de profissionais muito maior, né?
pela própria vulnerabilidade das crianças aí dessa faixa etária, no atendimento. Então, o que é o ideal? É um profissional para quantas crianças? Isso na escola a gente tem regrado. E nas outras atividades, né? Como isso se dá? Então, isso precisa estar muito claro. Mas nós não temos as escolas e nós não teremos as escolas para o ano que vem. Nós estamos falando disso há quantos anos? Então, se nós estamos conscientes de que não teremos, nós temos que ver as possibilidades de arranjos que possam atender essas crianças. De imediato, o arranjo seria regrar essas atividades. Para o ano que vem, o que nós podemos, aqui estamos estudando já, é a possibilidade de instituições cofinanciadas, né? E aí, por isso, a importância do Sebrae estar conosco aqui. Porque se nós temos pais que estão conseguindo arcar com valores na ordem de R$350 mensais para que alguém cuide de seu filho ou de seus filhos, nós estamos falando de que a sociedade está disposta também, né, a colaborar, desde que isso seja seguro. E aí a gente tem as OSCs, nós temos 29 OSCs, 29 instituições, entidades conveniadas com a Secretaria da Educação que oferecem creche, né? Então a gente tem o município com toda a proposta pedagógica, com a merenda, né? Com transporte, tudo igual, tudo igualzinho o que acontece na rede municipal. As OSCs são parceiras, mas elas são consideradas rede municipal, né? E elas recebem um repasse mensal, né, per capita, por criança. E aí, se a gente tem OSCs que podem ser ampliadas, nós temos a prefeitura que entra com recursos próprios e nós temos pais dispostos a colaborar, talvez a gente encontre aí um formato de instituição que consiga atender a essa demanda por vagas nessa faixa etária, que é a faixa etária das crianças de creche, de 0 a 3 anos, né? Então, nós vamos construir também uma proposta para parcerias, né? Nesse sentido, né? De que a gente tenha esse cofinanciamento, né? De sociedade, pelos pais e por entidades que são mantidas por instituições que colocam recursos financeiros também e pela educação, né? O grande problema da educação é que a gente sempre precisa remeter, né? Por que a educação? Mas sobra dinheiro no orçamento, todo ano sobra dinheiro. E aí, aqui na Câmara a gente discute muito isso, né? Aí fica no desespero para gastar, para poder cumprir, né, com a lei de que exige que o orçamento total do município, 25%, pelo menos, seja empregado em educação. E aí a gente vê a sobra e nos revolta muito essa sobra e às vezes a gente não entende por que sobra recurso e eu não tenho vaga. E aí a gente tem sempre que fazer um exercício, né, de refletir sobre isso e mais ainda, explicar que dentro desse orçamento nós temos uma limitação, e na educação isso é cruel. Nós temos uma limitação do investimento desse recurso da educação, né, que tem que cumprir os 25% do orçamento do município. Nós temos nesse bolo um limite para a contratação de pessoal. E aí a gente fala que são professores, são técnicos, são merendeiras, né? São todo o staff de apoio de dentro de uma escola que estão dentro dessa condição de pessoal. E aí eu tenho uma limitação, né? Eu tenho uma limitação de que a prefeitura ela não pode ultrapassar
os 52% com folha de pagamento. E na educação, para a gente cumprir isso é muito difícil, porque a educação é essencialmente recursos humanos, né? Então, por que eu não invisto mais? Porque eu não tenho como ampliar o quadro de pessoal. Eu compro prédio, mas eu não contrato gente. Então, esse equilíbrio é um equilíbrio muito difícil para a educação. E talvez, numa proposta como essa, a gente deixe justamente o pessoal para que não seja a prefeitura a assumir. Mas é uma discussão difícil de ser feita, nós vamos ter que levar ainda, né? Não é uma discussão que a gente faz só internamente. Desenvolver algo assim a gente faz até rapidamente, mas convencer as pessoas de que esse formato é um formato que a parte difícil de equilibrar o orçamento, que é os recursos humanos, elas podem estar sendo cumpridas, né, por uma instituição privada ou pela família, é algo que a gente vai ter que trabalhar para convencer. Mas eu não encontro, e eu já refleti muito sobre isso, um outro caminho da gente ter uma educação que atenda a essa necessidade de vagas, né? E aí a gente fala de vagas em tempo integral, inclusive, para as crianças de 0 a 3 anos. Chiara, se a gente já tem, então, como consenso que esse problema, né, das mães crecheiras e da falta de regulamentação desse tipo de atividade esbarra na dificuldade de se ofertarem vagas em creches municipais e que também não há expectativa de que este problema ou de que o poder público, em um curto prazo, apresente soluções ou alternativas. Também a possibilidade, como você comentou, né, de formalização de parcerias com a iniciativa privada. Como é que deve se dar agora? Você comentou que outras reuniões, que está sendo formado esse grupo, que a partir de hoje, inclusive, as discussões elas vão tomando forma, né? Como é que este projeto, ou essas ideias, ou essa proposta vai ser construída aí nos próximos dias, para que, de acordo com a expectativa, o projeto de lei seja apresentado em outubro. E mais ainda, pensando um pouquinho lá na frente, se há chance de que essa discussão, de que essa construção inicial agora, né, de uma regulamentação desse tipo de atividade, possa servir de suporte para futuramente a discussão de uma lei da primeira infância aqui no município, por exemplo? Olha, você tocou num assunto aí extremamente importante. Nós temos que regulamentar aqui no município a lei da primeira infância, né? Eu acho que é uma discussão que está passando da hora da gente fazer. Nós temos que regulamentar, nós temos que ter o nosso plano municipal da primeira infância, né? Veja bem, nós estamos discutindo plano plurianual agora, tá certo? Plano plurianual agora eu acho que a gente tem o dever, né, enquanto Câmara aqui, ao discutir o plano plurianual, nós já tivemos a apresentação, né, mas nós acolhemos esse plano plurianual agora, né, essa semana, né, que foi no último dia possível, né? Então, agora, o que nós vamos fazer? Enquanto Comissão de Educação e Assistência Social, nós vamos olhar esse plano também pela vertente da primeira infância. Mesmo que nós não tenhamos essa regulamentação, que não é uma regulamentação que eu, por exemplo, vereadora Chiara Ranieri, posso apresentar. É uma regulamentação de executivo, tá certo? Então, assim, o executivo tem que regulamentar, o executivo tem que desenvolver o plano municipal, né, da primeira infância, né? Nós temos o papel de discutir e temos o papel de aprovar, né, se assim entendermos aqui na Câmara. Mas a discussão, mesmo não tendo o plano, né, municipal da primeira infância, a regulamentação, nós temos a diretriz, porque nós temos uma lei federal, nós temos estadual, né, e nós vamos fazer essa discussão agora sob a ótica do plano plurianual. O plano plurianual será debatido intensamente na Comissão de Educação e Assistência Social. Então, nós agora vamos fazer a leitura e vamos começar a debater, porque esse projeto,
ele já tem falhas apresentadas e ele será emendado pela Comissão de Educação e Assistência Social. Por exemplo, nós precisamos garantir que as escolas tenham psicólogos e assistentes sociais. Isso daí é fato, né? Então, se no plano plurianual passado isso não era uma exigência ainda, agora já é. Eu falei disso há 12 anos atrás, quando eu fui discutir o primeiro plano plurianual, eu fiz emenda no plano que teria que ter, né? Teria que ter psicólogo, teria que ter assistente social dentro de escola, né? E, na verdade, não foi respeitado, não foi possível, né? E, na verdade, a gente não tinha uma exigência, né, superior de que isso teria que ser oferecido nas escolas municipais. Mas agora nós temos. Então, nós vamos cobrar que isso esteja no plano plurianual. Mesmo que, né, a gente tenha que fazer discussões mais sérias a respeito disso, a respeito de PCCS, a respeito de Estatuto do Magistério. Nós vamos fazer as discussões que forem necessárias, né? Você veja bem, essa questão da primeira infância, quando a gente fala de regulamentar ela, a gente teria que ter feito essa discussão anteriormente para que agora a gente já tivesse com as coisas estabelecidas. Não temos, né? E aí a gente justifica de várias formas. A pandemia, né? Foi um ano difícil, fazer conferência, desenvolver um plano. E a pandemia não foi embora ainda. Então, a gente acaba, assim, relevando por toda a mobilização que precisa ser feita no momento de pandemia. Mas a gente não pode esquecer que isso é obrigação nossa, né? Então, nós vamos fazer na medida do possível. Essas questões não podem ser esquecidas nesse momento, né? E aí, Lidiane, o que é importante a gente dizer também é que nós temos uma situação pós-pandemia, eu nem sei se é pós, porque a gente já vê essa situação acontecendo, né? De uma necessidade da sociedade, principalmente dentro das escolas, vai acontecer isso de maneira muito forte, de absorver toda a questão da vulnerabilidade que as crianças, de um modo geral, e adolescentes viveram durante esse afastamento da escola, né? Para você só assim rapidamente entender, é que a escola normalmente é a primeira a saber das situações de violência, de abuso, né? E de outras situações que nós sabemos que aconteceram durante a pandemia e que não foram relatados. A escola vai saber. Como é que a escola vai lidar com essas questões se não tiver apoio de profissionais especializados? O professor não dá conta. Ele não é formado para essas atividades. E a demanda, todos nós sabemos que será muito maior do que as que tínhamos antes da pandemia. Então, é muito sério tudo isso, né? Importante a gente dizer que nós convidamos o Dr. Lucas Pimentel para a reunião de ontem, né? Promotor da infância e juventude, não pôde estar presente, justificou, nós encaminhamos o que seria a pauta da nossa reunião de ontem, vamos encaminhar os resultados da reunião de ontem, vamos convidá-lo a participar, né, desse grupo, dessa comissão de estudo para essa legislação, vamos deixá-lo a par de todos os passos que estivermos dando, porque a gente precisa fazer algo que seja positivo para a sociedade e que garanta a segurança das crianças. E ninguém melhor do que o Ministério Público para estar aí avaliando se nós estamos caminhando, né, para uma direção correta. Então, a gente faz questão dessa participação e a gente tem certeza de que o Ministério Público tem se colocado muito parceiro, né, da nossa comissão, e com certeza a gente vai poder contar com esse suporte também.
Bom, nós agradecemos então a participação, a presença aqui da vereadora Chiara Ranieri no programa Fala Câmara Entrevista pela TV e Rádio Câmara Bauru, falando um pouco da construção desse projeto de lei por meio tanto da Comissão de Educação e Assistência Social aqui da Câmara Municipal, né, da qual Chiara é presidente, tanto quanto desta nova comissão que foi formada agora nessa primeira semana de setembro para a construção aí dessa proposta envolvendo secretarias municipais, promotoria pública, né, como a Chiara disse agora, técnicos, SEBRAE, organizações, conselhos municipais, enfim, várias esferas aí da sociedade. Chiara, mais uma vez, obrigada pela participação. Eu é que agradeço, Lidiane, deixar aqui aos ouvintes e telespectadores, né, o nosso gabinete à disposição. Nós estamos prontos para ajudar na construção da nossa sociedade, né, aqui na nossa Bauru. Então, tudo aquilo que for realmente demanda, necessidade, nos procure, que nós estamos muito abertos a ajudar nessa construção. Eu agradeço imensamente a oportunidade e continuamos aqui trabalhando e à disposição. Obrigada, vereadora. Mais uma vez, nós aproveitamos para agradecer você também pela sintonia. Lembrando que este programa fica disponível na íntegra pelo canal TV Câmara Bauru no YouTube. Acesse lá. Até a próxima.